personagem de hoje, Paulo. Sabe me dizer quem foi Paulo na Bíblia? Paulo? Não sei. Foi o último apóstolo. O Senhor levantou ele. Ele estava indo para o caminho de Damasco e o Senhor falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Porque ele está perseguindo a igreja do Senhor, amém? Paulo foi um servo a qual defendeu o Senhor Jesus no dia quando ele ficou condenado. Ah, eu não estou sabendo. Paulo era um profeta. Sim. Não conheço a Bíblia, eu não sou evangélico. Ele era Saulo. Exatamente. Paulo foi o apóstolo, né? Foi o sexto apóstolo de Jesus. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar sobre o grande Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que foi o autor de quase 13 cartas do nosso Novo Testamento. Eu costumo dizer que Paulo foi exatamente o Salomão do Novo Testamento. Se alguém era necessário para a missão, para que o poder do Evangelho chegasse até os dias de hoje, esse seria Paulo. O grande problema de Paulo foi que ele era um perseguidor do Evangelho. Conhecido como Saulo de Tarso, ele perseguiu o Evangelho e os cristãos, ele perseguia com forte veemência, vamos dizer assim. Ele queria de fato matar e exterminar o cristão, acreditando que essa seria a sua missão em Deus. Ele tem o seu contato com o próprio Cristo no caminho de Damasco, quando ele é surpreendido pela luz que diz: Paulo, por que tu me persegues? Ele não reconhece quem falava com ele, mas ele reconhece que aquele era um Senhor. Ele diz: Senhor. Então nós vemos o próprio Cristo dizendo: eu sou Jesus, uma representação clara e explícita daquele chamado na vida de Paulo. Ele logo depois é curado por Ananias e depois disso Paulo começa então a sua mudança. Alguns acreditam que Paulo teve logo um ápice religioso e começou a pregar por todos os lugares. E isso, na verdade, de fato, não foi o que aconteceu. Nós vemos aqui que Paulo, ele declara que ele é esquecido na ilha. Ele é esquecido numa ilha. E olha que interessante, ele fica lá durante 14 anos aproximados, estudando naquilo que o próprio Paulo define seria do próprio Cristo, o Evangelho que o próprio Cristo o ensinou. Nós vemos uma mudança gritante na alma de Paulo e por isso talvez ele tenha escolhido para si o nome de Paulo, que quer dizer pequenino entre os homens, pequenino ou menor entre os homens. Paulo, agora, nas suas caminhadas religiosas, ele se torna não somente um apóstolo, mas aquilo que seria para nós hoje considerado um missionário. Paulo, sem dúvida nenhuma, é o apóstolo que mais trabalhou pela missão de Deus, principalmente entendendo a sua missão entre os gentios. É o primeiro a depositar confiança naquele que seria o chamado dos gentios, na igreja dos gentios. Ele estabelece algumas grandes igrejas, como a igreja de Éfeso, que é uma igreja central para o evangelho moderno, é uma grande representação do que seria o evangelho pregado em todas as nações, em todas as línguas. Grande menção de Paulo é quando ele declara: eu sou judeu para os judeus, eu sou grego para os gregos, eu sou romano para os romanos, eu me faço de qualquer coisa a fim de ganhar alguns. Grande lição para nós hoje como missionários, como proclamadores do reino de Deus. Aquele que estava todo cheio de conhecimento, discute a si mesmo e diz que seu conhecimento é como esterco, não serve de nada perante a glória de Deus que se manifesta. O justo viverá pela fé. Paulo é esse grande homem, esse grande marco da nossa história do cristianismo. Eu tenho certeza que quanto mais você conhecer Paulo, mais você vai entender a sua missão individual no chamado de Deus para a sua vida. Até a próxima. Fique com Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.